Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a darem entrada em suas ações em juizados e acompanharem até o final sem cometerem nenhum erro técnico. Hoje, agora, a gente vai falar de indenização por dano moral nos juizados especiais. Assim, aspectos gerais, já para orientar você. Por quê? A indenização por dano moral, ela, como eu falei, está presente na grande maioria das ações nos juizados especiais cíveis. Tá? É muito difícil. Inclusive, quando eu atuava como assessor de juiz em turma recursal, quando eu pegava um processo que não tinha esse pedido, eu ficava desconfiado. Eu achava que eu não tinha lido bem o recurso, eu achava que eu não tinha lido bem alguma peça do processo, porque é muito raro não ter esse pedido. Então, quando a gente não encontra ele, a gente se assusta até pensando que cometeu algum equívoco, tá? Eu vou falar aqui de várias ações. Negativação indevida, corte indevido de água, de luz, enfim, falta de atendimento por plano de saúde, tá? Então, fica atento aí que a gente vai chegar em todos esses temas aqui agora. Primeiro, eu quero fazer um contexto aqui, quero contextualizar para vocês. Porque a gente tem dano moral, mas muita gente confunde. A gente tem várias hipóteses de dano. Tem dano material, dano moral, dano estético, dano por desvio produtivo, é o da moda, né? Todos eles são muito comuns em juizado. Todos eles são muito comuns e você precisa, cada vez mais comuns, né? Mas o dano moral, ele disparado é o mais importante porque ele também ele é o que veicula a maior parte dos pedidos, a maior parte dos valores pedidos nos juizados. Essa é a verdade, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, assim, você tem o dano material, quer dizer, bateram no meu carro e eu gastei dinheiro para consertar. É um dano material, né? Uma pessoa sofreu um acidente, o dano estético ele é muito mais comum, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né? Um empregado sofreu um acidente e aí ele ficou com uma cicatriz no rosto, né? Dano estético. Então, a gente tem várias e várias possibilidades de dano, né, que são passíveis de indenização no juizado. Então, a gente tem aqui, qual é a outra, o que é que a gente vai falar especificamente do dano moral? Primeiro, o que é, né? Como é que eu caracterizo o dano moral? Isso é um tanto quanto técnico, mas é preciso que você entenda isso, né? Você precisa conhecer isso, né? O que é que caracteriza? Como é que eu provo? Como é que eu mostro no meu processo que teve indenização? Desculpe, que teve um dano moral. A gente tem na verdade duas hipóteses, dois conceitos mais ou menos difundidos do que é o dano moral. Tem quem diga que dano moral é ofensa à dignidade humana. Mas esse conceito ele tem uma falha e sofre muita crítica, na verdade, porque hoje ninguém mais discute. A pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. E não tem como você dizer que dano moral é ofensa à dignidade humana se você admite que a empresa, que a pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. Se ela não é humana, como é que ela sofre dano moral, né? Se você considera que dano moral é ofensa à dignidade humana. Então, hoje, a gente tem, né, é o conceito mais difundido, que dano moral é ofensa a direito da personalidade. Por quê? Pessoa jurídica também tem direito da personalidade, né? Então, a gente não tem mais esse conceito, não sofre aquela crítica. Tá? E aí, o que é direito da personalidade? Não, você não vai encontrar uma lista taxativa, exaustiva, do que seriam os direitos da personalidade, mas a gente tem alguns, né, bem estabelecidos
na doutrina, na jurisprudência também. Então, você tem direito à vida, à liberdade, à imagem, à integridade física, à integridade psíquica. Tudo isso, né, é direito da personalidade. E normalmente, o direito que a gente mais trabalha quando a gente conversa de dano moral no juizado especial civil é o direito à honra. O direito à honra, objetiva ou subjetiva. E não se preocupe, eu não vou entrar em detalhes tão técnicos assim, porque você não precisa desses detalhes tão técnicos para se desempenhar bem, né? Para ter um bom desempenho nos juizados. Não se preocupe com esses detalhes de conceito e etc. Eu só estou fazendo um contexto aqui para você acompanhar bem. Nesse contexto, se você tem ofensa à vida, à liberdade, à imagem, integridade física, psíquica, honra, enfim, se tem ofensa a um desses atributos, você tem um dano moral. E se tem dano moral, nasce o direito à indenização do ofendido. Tá? O ofendido ele vai poder pleitear do ofensor uma indenização por dano moral. Simples assim. Tá? Então, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, se você tem uma ofensa à integridade física, né? Tem alguma ação que vocês conhecem, né, em que a indenização por dano moral é baseada nisso, normalmente, em juizado, uma bem comum é acidente de trânsito, acidente de consumo, um atropelamento, por exemplo. Então, você tem um carro bate no outro e, no fim das contas, houve uma lesão corporal em um dos envolvidos. Né? Alguém teve, inclusive com sequela, que seja. Né? Mas se alguém se fere num acidente, está caracterizado o dano moral, porque a integridade física dele foi abalada. Tá? Mas no juizado, como eu falei, a honra. A honra é normalmente o atributo mais atingido nas ações em que a gente trabalha no juizado especial. Tá? A honra objetiva, subjetiva. Hugo, honra subjetiva, objetiva, me esclarece isso aí que não está fácil para eu entender. É muito tranquilo, tá? A honra objetiva é a imagem que as pessoas têm de você, é a imagem que você tem na sociedade, né? O que é que as pessoas pensam de você, como é que você é visto na sociedade. Tá? Em linhas muito simples, isso aí é a sua honra objetiva. Ou seja, é o externo, né? Não tem nada a ver com o interno seu, é como as pessoas te veem, é a imagem que você tem lá fora, na sociedade. E a honra subjetiva, ao contrário, é o que você pensa de você mesmo, é o que você sente, no fim das contas, né, sobre você. Então, essa é a honra subjetiva. E aí, nesse contexto aqui, né, é bom a gente já falar rapidamente que a pessoa jurídica, eu falei para você logo no início, ela pode sofrer dano moral, mas apenas na sua honra objetiva. Por quê? A honra subjetiva é o que eu penso de mim. Eu, pessoa física, penso de mim. A pessoa jurídica, ela não pensa nada sobre ela mesma. Né? Os sócios podem pensar, mas a pessoa jurídica, não. Tá? Então, nesse contexto aí, a gente tem súmula do STJ nesse sentido. Tá? Então, é por isso que, e é um erro muito comum, quando, por exemplo, ajuizam uma ação de indenização por dano moral porque faltou energia numa loja. Tá? E aí a empresa, a pessoa jurídica, ela quer pleitear a indenização por dano moral, porque a empresa ficou privada de atividade essencial, porque a empresa ela teve uma dificuldade. Então, nesse contexto, é muito complicado a pessoa jurídica conseguir provar que houve ofensa, né, à sua honra
objetiva. Ela não consegue mostrar que houve uma ofensa à sua imagem porque faltou energia, porque houve um corte indevido no fornecimento de energia elétrica para a sua loja. Percebe? Nessa situação aí é bem mais complicado. Muita gente tenta ir por esse caminho e não consegue. Tá? E aí é fácil para o advogado da companhia dizer, olha, qual foi a ofensa à honra subjetiva da pessoa jurídica nesse caso concreto aqui. Isso não é fácil demonstrar, tá? Não é fácil demonstrar. Mas a pessoa física, não. A pessoa física, ela ficou privada de um serviço essencial, ponto, acabou. É isso que você precisa. Tá? É bem mais tranquilo de você demonstrar nesse caso. Normalmente, assim, a honra, né, como eu falei, é o atributo mais atingido nessas ações em juizado especial, inclusive no criminal. Inclusive no criminal. Né? Quem tá aí que conhece Camila, minha esposa? Quem tá aí que conhece? Ela atuou 3 anos em juizado especial criminal, né? E olha, crimes contra a honra. Crimes contra a honra era o que mais acontecia, pelo menos era o que mais aparecia em nossas conversas, assim, quando ela estava ainda no GECRIM. Era justamente isso. Era, meu Deus, como discussão em grupo de WhatsApp, discussão em reunião de condomínio, como isso resultava em ação criminal lá no GECRIM. Né? E aí você percebe que o mesmo dano, a mesma questão pode aparecer tanto no GECRIM quanto no juizado especial civil. Tá? Ofensa à honra, uma discussão, um xingamento. Fulano xingou Beltrano, né, numa reunião, todo mundo viu. Então, ofensa à honra objetiva. Estava todo mundo ali vendo, né? Então, assim, você tem muitos exemplos de dano moral que dizem respeito à ofensa à honra ou objetiva ou subjetiva. Então, o que mais? Mas no juizado, exemplo clássico de ofensa à honra objetiva, e aí bote pessoa jurídica, pessoa física, todo mundo junto, é a inscrição indevida no Serasa, no SPC, os cadastros de proteção ao crédito, né? CCF, o protesto indevido, né, de um título, também é ofensa à honra objetiva. Quer dizer, pouco importa, né, se a pessoa se sentiu ofendida e tal. Você vê que a imagem como de má pagadora está sendo espalhada aí. Se foi de modo indevido, se ela não deve aquele valor, negativação indevida, ofensa à honra objetiva do autor, do consumidor, do suposto devedor, que não é devedor no caso. Recebi aqui a pergunta da Vanessa, que diz assim: Hugo, boa tarde. Você poderia contextualizar em casos que envolvem microempreendedora individual? Pois não. O que acontece? Esse é um erro clássico, Vanessa. A microempreendedora individual, o microempreendedor individual, ele tem um CNPJ. Ele é uma pessoa física. Ele não é uma sociedade empresária. Ele é uma pessoa física e ele tem um CNPJ. Ele tem esse CNPJ para fins fiscais. Percebe, Vanessa? E aí, muita gente quer tratar o microempreendedor individual como se fosse pessoa jurídica. Não é. Não é. Você vai procurar isso lá no Código Civil, nas hipóteses de pessoa jurídica, e não vai encontrar o microempreendedor individual. Por quê? Porque ele é pessoa física. Ele tem um CNPJ para fins fiscais. Ele tem um CNPJ porque é uma questão para ele, a tributação dele vai ser diferente, o tratamento dele
tudo que diga respeito àquela atividade ali, diz respeito ao CNPJ, e aí é assim que a Receita Federal vai rastrear as operações dele, enfim. Mas ele é uma pessoa física, percebe? Não é uma pessoa jurídica. Então, Vanessa, fique atenta se for um caso seu, se for uma questão específica sua, fique atenta porque, do outro lado, o réu ele vai querer de imediato dizer que você é pessoa jurídica e você não, por exemplo, né, que você não demonstrou ofensa à sua honra objetiva, e aí vai querer dizer que não tem dano moral, né? Ele vai querer dificultar a caracterização do dano moral, porque você é uma microempreendedora, vai querer que você seja tratada como pessoa jurídica. Não é o caso, tá? Não é o caso. Você, né, microempreendedor, é pessoa física. Ponto. Se foi uma questão relacionada a um contrato que você fez de telefonia, de fornecimento de energia elétrica, água, enfim, não tem problema. É a sua atividade comercial, empresarial, enfim, mas é uma pessoa física que está ali, tá? Não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, mas vão querer sustentar essa tese, e se o juiz não estiver atento, ele vai acolher. De nada, Vanessa, de nada. Fico feliz. A sua pergunta foi muito boa. Estava no contexto aqui, muito interessante para a gente tratar disso junto aqui. Vamos lá. Mas por que é importante, então, você saber muito sobre indenização por dano moral? Por que é muito importante isso? Porque, como eu falei, é um pedido que está em 90% das ações. Estou chutando aqui, viu, gente? Mas, assim, é muito raro não ter uma ação em juizado especial cível que não traga também esse pedido de indenização por dano moral. É muito raro, tá? Então, presta atenção aí para você ter um bom desempenho em suas ações, tá? Com o que eu vou trazer aqui, você já vai começar a ter uma visão mais técnica, mais profunda da prática mesmo, tá? Que é essa a nossa proposta. Que é importante, porque na maioria das ações, o pedido de indenização por dano moral, ele é ou o principal, ou o segundo pedido mais importante. Porque é o que normalmente traz ali um valor pecuniário importante. Eu publiquei semana passada um conteúdo, um vídeo, em que eu fazia um exercício, né? Quais são as ações que não existiriam se não houvesse a indenização por dano moral. Então, por exemplo, se você tivesse um dano num aparelho eletrônico, um eletrodoméstico, vai. Se você tivesse um dano num eletrodoméstico em sua residência, mas é um eletrodoméstico de pequeno valor, tá? Então, e aí esse produto, ele quebra na vigência da garantia ainda, mas passados 30 dias que você levou para a assistência técnica, esse produto não foi nem consertado, nem restituído, nem devolvido, enfim, o problema não foi solucionado depois de 30 dias. Aí a gente vai lá para o CDC, tá lá, né? Você, depois de 30 dias, se o vício do produto não foi sanado, você tem direito à restituição do valor que você pagou pelo produto. O abatimento proporcional do preço, se for um vício assim que não acabe com toda a utilidade do produto, né? Ou a substituição do produto por outro novo, né? Ou, enfim, igual ou semelhante. Mas imagine aí, se você tem um liquidificador que quebra, a empresa não conserta, não te dá satisfação, passam 30 dias e não dá notícia. Como é que você ia ajuizar uma ação dessa sem o pedido de indenização por dano moral? Não seria economicamente viável essa ação,
né? Para ninguém, nem que fosse a própria parte sozinha lá, né? Digamos um equipamento aí de R$ 50, não faria sentido ajuizar essa ação, né? Então, a indenização por dano moral, ela tem uma importância porque ela tem muitas funções, tá? Inclusive aquela pedagógica que a gente fala, olha, é para que o fornecedor não repita essa conduta, né? Então, o juiz, ele tem que ponderar, na hora que ele vai fixar a indenização por dano moral, ele tem que ponderar para que fixe uma indenização no valor tal que seja capaz de dissuadir, né, de convencer o réu, o fornecedor, a não repetir mais aquela conduta. Então, agora ele vai passar a consertar ou a restituir o valor pago, ou enfim, entregar outro produto novo para o consumidor, porque ele não quer correr o risco de pagar uma indenização naquele preço, né? Esse é o valor da indenização por dano moral nessas ações. Tá? Então, perceba que é um pedido que está, na grande maioria das ações, em juizados, tá? E se você domina esse tópico aqui, você está pronto para trabalhar em boa parte das ações de juizado, tá? Boa parte delas. Agora, você precisa saber fazer o pedido. Não basta pedir. Por quê? Se você pede do jeito certo, você vai aumentar as suas chances de o juiz reconhecer o dano moral e também você vai aumentar as suas chances do juiz fixar uma indenização num patamar mais elevado, tá? É técnica, é conhecimento. Existe uma forma de você pedir a indenização por dano moral de um modo que o juiz esteja mais propenso a reconhecê-la e também de fixar uma indenização num patamar mais elevado do que seria o comum naqueles casos. Tá? Por quê? O juiz ele vai criando uma resistência, uma casca, tá? O coração dele vai endurecendo, digamos assim, no que tange ao dano moral, a indenização por dano moral. Porque na medida em que ele vê mais e mais ações aparecendo naquele mesmo contexto, naquela mesma situação, deixa de ser um dano extraordinário, uma questão assim que, meu Deus, que absurdo, para uma questão já vi isso acontecer algumas vezes. Ok, dano moral, mas não vale 5 mil, vale 3 a indenização. Percebe? Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Então, se você pede do jeito certo, se você dedica um esforço maior para narrar os fatos, para demonstrar as coisas de um modo X, que o juiz entenda que aquilo é um dano mais aprofundado, mais grave do que o que ele está acostumado, naturalmente ele vai tender tanto a reconhecer o dano moral, quanto fixar a indenização num patamar maior do que o de costume. Muita gente fica reclamando, né? Poxa, o judiciário, né, tem as indenizações estão diminuindo e tal. Um dos grandes motivos é esse, né? Assim como o médico, se ele continuar chorando copiosamente a cada paciente que ele perde, um médico intensivista, por exemplo, não estou dizendo, o médico ele nunca vai deixar de sofrer, imagino eu, não sou médico, mas com certeza, né, ele não pode sofrer intensamente a cada paciente que ele perde, porque senão ele próprio vai adoecer, percebe? Então, as pessoas começam a se blindar. O mesmo acontece com o juiz, tá? Num caso que o juiz novo, ele vê como um absurdo, uma questão muito que gera uma grande indignação, o juiz mais antigo, o juiz que já está ali, já mais experiente, ele tende a endurecer o coração dele. Tá? Isso é normal de qualquer ser humano. Tá? Não estou defendendo aqui que a indenização tem que diminuir. Pelo contrário, eu estou te ensinando aqui como é que você faz para conseguir ainda assim indenizações em patamares mais elevados, percebe?
No meu curso, Prática Vencedora, a gente trata disso de um modo mais aprofundado, né? Quais são as camadas que você tem que mexer para poder ter ali uma indenização num patamar mais elevado, para o juiz perceber, sentir de fato que ali houve um dano moral maior. Então, assim, é importante que você domine essa técnica, porque ou você vai conseguir indenizações maiores, né? Mais situações em que o juiz reconhece o dano moral, ou você vai cair naquela vala comum em que o juiz nem sequer reconhece a indenização, tá? Acontece muito disso. O juiz não vai nem reconhecer a indenização. Quantas vezes eu estava como assessor de juiz lá na sessão de julgamento, presencial ainda na minha época, a gente acompanhava todas as sessões. Toda semana eu estava lá das 8 da manhã até as 8 da noite, às vezes, tá? Ah, o Winer tá aí. O Winer, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, quantas vezes eu estava lá, acompanhava as sessões e eu via a frustração do advogado que estava coberto de razão, estava com um cliente que, de fato, tinha sofrido um dano moral grave, mas a turma não reconhecia o dano ali. Às vezes até reformava uma sentença de procedência com indenização e o juiz reformava para improcedência e retirava toda a indenização. Por quê? Porque o advogado não sabia fazer bem o pedido. Ele não sabia como é que fazer o pedido de indenização de modo que o juiz sentisse a indignação devida, né? Você precisa tocar, mover realmente o coração do juiz, que é ser humano como qualquer um, tá? E você tem técnica para fazer isso. A gente pode aprofundar essas técnicas mais no futuro, tá? Então, mas eu quero trazer para vocês aqui quais são as ações mais comuns nesse caso. Então, a gente tem, por exemplo, a ação de indenização por dano moral decorrente da inscrição indevida no rol dos maus pagadores, né? No registro de proteção ao crédito. Fale como você quiser, né? A negativação indevida, né? No coloquial, a gente fala isso. O que é isso? É simplesmente não existe o débito e a pessoa está sendo cobrada indevidamente e esse débito ele vai parar, ele é registrado no SPC, no Serasa, tá? Um protesto indevido de um título de crédito. Tudo isso gera a indenização por dano moral, tá? É importante que você conheça essas hipóteses aqui, né? Tá? Porque você pode ser consultado por alguém, poxa, como é que eu faço? Como é que eu não faço? De que jeito que eu vou proceder? Tá? Então, é importante que você acompanhe todas essas hipóteses aqui. Ana Carolina pergunta: o prazo de 30 dias para reclamar deve ser esgotado ou posso iniciar a ação antes? O prazo de 30 dias é para o fornecedor, depois que você reclama, porque o prazo ele vai depender se é o decadencial, ou se é o legal, ou se é o contratual, né? O prazo de garantia. Né? Todo mundo tem lá o prazo legal, né? Mas normalmente você tem garantias maiores do que 90 dias, né? Normalmente você tem garantias maiores do que a garantia que está lá no CDC e esse é o prazo para você reclamar, né, com o fornecedor. Mas uma vez que o seu produto, que você reclama do vício, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Ou ele vai te dar um produto novo, ou ele vai consertar, tá? O obrigatório é que ele conserte. O obrigatório é que ele conserte. Mas ele pode enviar um produto novo para você, mas não existe essa obrigação, a não ser que ele tenha se obrigado contratualmente a fazer isso. Mas, por lei, não. A obrigação é de consertar o produto. Agora, também não confunda, Carolina, o fato de que o produto já chegou com defeito na sua casa, por exemplo, pode acontecer,
ou dele ter quebrado, né, na vigência da garantia. Quando você recebe um produto já quebrado em sua casa, o direito é de que você tenha ele substituído por um novo, tá? Porque imagina só o absurdo de alguém vender uma coisa quebrada para você e você é obrigado a aceitar. Ela entrega já quebrada para você, né? E você ser obrigado a aceitar e aguardar o conserto e tal. Não é esse o caso, tá? Mas se chegou em perfeitas condições e quebrou, aí você tem um prazo de 30 dias. Então, seguindo a sua pergunta aqui, esgotado o prazo de 30 dias, é que você vai ajuizar a ação, tá? A ação no juizado. Silvane e Ana Carolina, a mesma pergunta, né? Venda de animais que aparecem doentes depois de vacinados e após a venda. Cabe indenização? Vai depender de muitos outros fatores, né? A mesma a doença é decorrente da vacina, ele foi vacinado contra essa doença e aí ele adquiriu essa doença, e você está querendo, e a ação você quer ajuizar contra quem? Né? Quem vacinou, contra o canil que vendeu, percebe? Mas então vamos dar prosseguimento aqui às hipóteses, né? Outra hipótese muito comum de indenização por dano moral em juizado é a falta de atendimento por plano de saúde. A gente tem, é muito fácil isso, né? Se você prestar atenção aqui, você não vai esquecer mais. A Lei 9656, que é a que regula os planos de saúde, ela fala que os planos de saúde têm que cobrir todas as doenças. Todas as doenças, tá? Então, no fim das contas, se o plano de saúde se recusar a dar cobertura ao atendimento médico, porque não está previsto no contrato, etc. e tal, se for um contrato novo, que já feito na vigência dessa lei, o plano de saúde não pode se recusar a atender, tá? Então, é um procedimento cirúrgico ou ambulatorial, não importa, o plano é obrigado a cobrir. E do mesmo modo, muitas vezes acontece o seguinte: o plano de saúde ele não reconhece o pagamento que foi feito pelo beneficiário, né, pelo segurado, e lá para as tantas ele se recusa a atender por conta de uma falsa inadimplência do autor. Indenização por dano moral, tá? E o STJ reconhece tranquilamente aí o dano moral decorrente da falta de atendimento pelo plano de saúde, tá? Então, se você... imagina só, a pessoa está ali, né, já debilitada fisicamente, a saúde debilitada, e ela ainda tem ela busca atendimento médico e ainda tem essa dificuldade aí para enfrentar, né, do plano de saúde dizendo que não, que ela não tem direito ao atendimento, né? Então, é uma ação muito comum e que, se você aplicar todas essas coisas que a gente discutiu aqui sobre dano moral, você vai ter uma chance maior de sucesso em suas ações, tá? A gente falou de negativação indevida, mas outra situação muito comum é o empréstimo fraudulento. O empréstimo fraudulento, às vezes, ele pode resultar na negativação da vítima, né, na inscrição da vítima no cadastro de proteção ao crédito, mas não é só isso, não. Muitas vezes, o que acontece? Muito comum no interior. O aposentado, ele busca um empréstimo, ou alguém vai até a casa dele, acontece também. E aí, ele, enfim, ou ele não faz esse empréstimo, ou ele inicia as tratativas, mas desiste, ou não tem retorno sobre isso, ninguém fala nada se vai prosseguir, se ele teve direito ao empréstimo ou não, simplesmente a pessoa não dá notícias para ele. E aí, no fim das contas, ele termina descobrindo lá na frente que existe um débito referente às mensalidades desse empréstimo, um débito mensal, direto na aposentadoria dele,
É muito comum acontecer. E se não é consignado, se é para pagamento regular, ele termina sendo vítima do registro indevido do nome dele no cadastro de proteção ao crédito. É muito comum também. Do mesmo modo, o corte indevido de água ou energia elétrica pela falta de pagamento, quando na verdade o fornecedor é que não processou adequadamente um pagamento e aí suspende, né? Ou também porque ele não notificou, porque além disso existe a obrigação da notificação prévia antes do corte, tá? Porque simplesmente, ainda mais, pensa só nesses últimos anos, nesses últimos meses que a gente viveu, né, de isolamento, né, todo mundo aflito, ou, enfim, todo mundo ficou desnorteado por alguns meses, né, no início de 2020. E então, quantas pessoas esqueceram de pagar conta de luz, água, gás? Tudo isso então, esse contexto, esse direito que a parte tem, que o consumidor tem de ser previamente avisado, é justamente para evitar o corte devido ao esquecimento, ao mero esquecimento do consumidor. Às vezes ele simplesmente esqueceu de pagar a conta, né? Então, existe essa obrigação de notificação prévia, tá? Prévia ao corte, né? A parte está até, de fato, inadimplente, mas se não houve a notificação, a suspensão do serviço também é indevida, tá? E aí é devida à indenização por dano moral. A Vanessa e a Fabiana têm comentários aqui das duas muito, muito bons, tá? Vanessa, só um minuto, eu já venho para o seu, eu vou atender aqui a Fabiana. E, Heron, daqui a pouquinho a gente entra ao vivo, viu, Heron? Já vou encerrar aqui a live daqui a pouco, mas tem algumas perguntas que eu não posso deixar de responder. Por exemplo, a Fabiana Pereira, para quem não está no Instagram, a Fabiana está perguntando aqui no Instagram. Quanto à reconstrução de mama com silicone, o silicone também está dentro da obrigatoriedade? Fabiana, ótima pergunta. Você está perguntando aí naquele contexto que eu estava falando do atendimento pelo plano de saúde, né? E a pergunta da Vanessa também diz respeito ao atendimento por plano de saúde. Fabiana, nesse contexto do silicone, a gente tem duas situações muito diferentes. Muito diferentes. Se a reconstrução é meramente estética ou se decorre de uma questão de saúde. Então, tem muita... Já peguei muitas ações assim, viu, Fabiana? Muitas. Enfim, não consigo te dizer quantas. Foram muitas mesmo. Primeiro contexto, Fabiana, e demais. Primeiro contexto depois que a mulher, ela se submete a uma cirurgia bariátrica, tá? Ou de redução de estômago, ou de balão, enfim, qualquer dessas intervenções, né? E que aí ela tem uma redução de peso muito grande, e aí ela ganha flacidez. Isso aí tá mais do que batido já, tá? O plano de saúde é obrigado a custear. Ele é obrigado a custear. Por quê? Decorre de uma situação de saúde. A retirada das peles, né? O silicone, né? Nessa situação em que a paciente, depois de se submeter a uma cirurgia bariátrica ou qualquer uma desse tipo, né, e ela perde peso rapidamente e aí fica com flacidez pelo corpo todo, isso não é uma questão estética, é de saúde, no fim das contas, tá? Então, aí nasce a obrigação. Então, outra situação muito comum é quando a mulher se submete à retirada das mamas por câncer de mama, por exemplo, né? A obrigação clara. Você não vai encontrar quem tenha coragem de falar que não há obrigação de cumprir, de cobrir, tá? A sua missão, Fabiana, é demonstrar que essa cirurgia não é estética, tá? A cirurgia meramente estética, não. Aí não tem. Só que você vai encontrar, sempre que você ajuizar essa ação,
você vai ver que o plano de saúde vai querer dizer que é estética. Ele vai querer dizer que é estética. Tá? Não, já se prepare. Já se prepare para o plano de saúde dizer que você está querendo, que a sua cliente está pleiteando isso por conta de um desejo estético, tá? E a Vanessa falou aqui. Já vi alegarem que o atendimento foi realizado em clínica não conveniada, exatamente em casos em que o tratamento buscado só é ofertado naquelas não conveniadas, negando o pedido de ressarcimento. Vanessa, perfeito. Já peguei muitas ações assim também. Porque qual é a situação aqui? O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir e a tratar, atender todas as doenças. Se ele não tem um médico credenciado, habilitado àquele procedimento, se ele não tem uma clínica, um hospital habilitado, autorizado, né, a realizar aquele procedimento, ele deve custear mesmo fora da sua rede credenciada, tá? Outra situação, Vanessa, muito comum é a situação de emergência, tá? Emergência. Às vezes não dá tempo de você chegar num hospital credenciado. Você tem que ir ao hospital mais perto, mais próximo, né? Questão de vida ou morte, né? Então, nesse caso em que é evidenciada essa situação de emergência, também há obrigação de cobertura do plano de saúde, tá?